Então, olha só, na nossa apostila, a geometria plana fala de alguns conceitos sobre ângulos, né? Então, ângulo é o espaço geométrico entre duas semirretas e tudo mais. Essa parte não cai, eu vou cobrar diretamente a resolução de exercícios. Como, por exemplo, esse daqui. Imagina essa situação, eu tenho duas retas, tá? Retas R e S. São retas paralelas. Apesar do meu desenho não demonstrar que são, elas são paralelas. O que são retas paralelas? São retas que mantêm, né, ao longo do tamanho delas, elas mantêm a mesma distância entre si. Então, eu vou prolongando a reta R e a reta S também, e a distância entre elas jamais diminui. Isso impossibilita um contato entre essas retas, tá? Então, retas paralelas são retas que caminham juntas, né? Jamais vão se encontrar. E daí você pode se perguntar, mas então, aonde que vai entrar a parte de ângulo, já que a gente vai estudar isso em geometria plana? Bom, para a gente ter o ângulo, a gente vai precisar de uma terceira reta, que é transversal a essas duas. Então, a minha reta T. Quando eu marco essa reta T, eu projeto 8 ângulos. Olha só. Esse ângulo aqui em cima que eu estou pintando de vermelho, vou chamar aquele de alfa, ele compartilha a medida com esse ângulo aqui embaixo, que eu também vou pintar de vermelho. Eles têm o mesmo tamanho, né, a mesma medida, por um conceito chamado OPV, ângulos opostos pelo vértice. Então, esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, e esse outro ângulo aqui na reta S, por ele ser projetado em uma reta paralela a R, ele tem exatamente a mesma medida de alfa também. Então, olha só, em duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho 4 ângulos com a mesma medida. Então, se alfa vale 30 graus, o ângulo oposto ao vértice dele vale 30. Lá embaixo eu terei 30 e 30 também. Tá? Esse ângulo aqui, alfa, ele faz parte de uma semicircunferência, né? Meia circunferência. Pessoal, uma volta inteira vale 360, uma meia volta valerá metade disso. Então, uma meia volta vale 180 graus. Logo, se esse pedacinho vale 30, aqui vai valer 150, porque é a meia volta, né? A continuação da meia volta. Logo, se aqui em cima vale 150, aqui embaixo, onde eu estou pintando de azul, também valerá 150, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, desses 8 ângulos que eu tenho desenhado na figura, né, 4 valem 30, outros 4 valem 150. No que eu vou aplicar esse conceito? Eu vou aplicar em exercícios que exigem, né, que eu descubra determinado ângulo, como por exemplo esse daqui que eu estou tirando da apostila, no qual eu tenho duas retas paralelas, RS, e tenho duas transversais, né, uma com medida 45 e outra com medida 55 graus. Ó, tá vendo? Uma transversal tem inclinação de 45, outra de 55, e eu quero encontrar o valor de x. Tá vendo? Eu vou usar o mesmo conceito que eu apliquei no exemplo. Olha só, eu venho e eu posso fazer isso de traçar mais uma transversal, tá? Que eu vou chamar aqui de J, né? Essa transversal, ela vai cortar o ângulo que eu estou trabalhando em duas partes. Por que eu fiz isso?
para ficar mais fácil de eu atribuir o valor. Porque se eu prolongar a transversal aqui, tá vendo que aqui vale 45, o oposto dele aqui também valerá 45. E esse ângulo é exatamente o mesmo que está aqui embaixo. Então aqui onde eu estou pintando de vermelhinho, valerá 45 também. Olha lá embaixo. Se eu prolongar esta reta aqui, eu terei esse pedaço aqui embaixo oposto pelo vértice ao 55. Então ele vale 55. E esse ângulo eu posso subir aqui, ó. Ele está na mesma posição entre as paralelas e parte, né, da mesma transversal. Então ele vale 55. Logo, x será 45 mais 55 igual a 100 graus. Então nós teremos exercício na avaliação deste modo, tá? Teremos o exercício assim. Vocês podem perceber que não é difícil, é bem tranquilo, tá? Qual que é o conceito que a gente trabalha aqui? A gente trabalha o conceito de ângulos suplementares, né? Que são dois ângulos que somados, ou dois ou mais ângulos que somados completam uma meia volta, né? A questão de ângulos opostos pelo vértice e também ângulos determinados por retas paralelas e uma transversal. No segundo assunto, a gente ainda vai estar falando de retas paralelas, só que agora é no Teorema de Tales. Então, deixa eu abrir um espaço aqui. Bom, o Teorema de Tales é basicamente a mesma ideia desse exercício. O que muda nele é que a gente vai ter a chamada proporção entre segmentos. Então, eu vou aqui desenhar a minha reta R, que é paralela à minha reta S, que é paralela à minha reta Q. Então, eu tenho três retas paralelas, e agora, ao invés de uma transversal, eu terei duas. Então, tenho R, S e Q paralelas, T e A retas transversais. Como as retas paralelas caminham juntas e nunca se encontram, quando eu tenho uma transversal cortando elas, eu formo segmentos que mantêm, né, entre si a chamada constante de proporcionalidade. Então, vamos chamar esse ângulo de A, esse segmento de A, de B, aqui C e aqui D. O que é essa constante de proporcionalidade? Se eu pegar o segmento A, dividir pelo segmento B, eu vou obter um valor que será a minha constante. Esse valor aparecerá, esse valor da constante aparecerá quando eu dividir o segmento CD, o segmento C, pelo segmento D. Eu obterei a mesma constante de proporcionalidade. Logo, A sobre B valerá a mesma coisa que C sobre D, permitindo que eu possa determinar o segmento desconhecido, não o ângulo, o segmento desconhecido, através de uma regra de 3. Tá? Então é assim, se o meu A aqui, meu segmento A, valesse 12, meu segmento B valesse 16, meu segmento C valesse 10, eu poderia usar a regra de 3 para determinar o valor de D. Eu faria 12 sobre 16 igual a 10 sobre D. É só multiplicar cruzado. Nós teremos 12D igual a 160. 160 divididos por 12, né? A divisão aqui não será exata. Mas, mesmo decimal aqui, vai me entregar o valor de D. Tá? Então, eu tenho aqui a possibilidade de encontrar um segmento através do Teorema de Tales, usando o conceito de
segmentos proporcionais. Depois de falar sobre teorema de Tales e retas transversais, o nosso próximo assunto são os polígonos. Agora a gente vai juntar essas retas, né, com o objetivo de formar uma figura. Ó, percebam que tudo que eu falei são assuntos passados, né? A gente já teve, inclusive no ensino fundamental, esses conteúdos. O que eu vou falar agora sobre polígonos também, né? A gente também já teve. O polígono que eu vou usar para começar aqui será o hexágono. Então, os polígonos, né, poli vem de muitos, gonos de lados, né? Então, o polígono é uma figura com muitos lados. O menor dos nossos polígonos é o triângulo, né? Quanto mais eu acrescento lados, maior ele fica, né? Quanto mais lados um polígono tiver, né, mais próximo ele chega do formato de uma circunferência. Mas vamos nos concentrar aqui aos menores, né? Triângulo, quadrilátero, pentágono. Vamos nos concentrar nesse. Bom, esse hexágono que eu desenhei, a gente vai falar que ele é um hexágono regular. O que é um hexágono regular, ou um pentágono regular, ou um icoságono regular? Regular significa que os lados e os ângulos possuem o mesmo tamanho. Então aqui, se um lado vale 6, todos os outros vão valer 6. Se o ângulo aqui vale 72, todos os outros vão valer 72, tá? Então, polígonos congruentes têm lados e ângulos congruentes. Os nossos polígonos, eles têm vértices, né? Cada vértice recebe o nome de uma letra maiúscula. Então, A, B, C, D, E e F. Dois vértices consecutivos formam o chamado lado. Tá bom? Quando eu ligo dois vértices que não são consecutivos, eu formo a chamada diagonal. Então, os polígonos têm lados e também têm diagonais. Lados são segmentos, né, que unem dois vértices consecutivos, AB, BC, CD, DE, EF e FA. E a diagonal são segmentos de reta que ligam vértices não consecutivos. Por exemplo, A com B, A com C, né, A com D, A com E, tá bom? Então, eu já reconheci os elementos. Agora a gente vai trabalhar. A soma dos ângulos internos de um polígono é sempre dado por essa fórmula aqui, ó. 180 graus vezes n menos 2, onde n é o número de lados. Tá bom? Então, no caso, o nosso hexágono vai fazer assim, SI igual a 180 vezes 6 menos 2. 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180, 720. Então, os 6 ângulos internos aqui, juntos, valem 120. Como é que eu faço para achar um ângulo interno? Para achar um ângulo interno, a gente pega a soma deles e divide por 6.
Então, 720 dividido por 6, 120. Ó. Então, cada ângulo interno aqui vale 120. A soma dos ângulos externos, independente do polígono, é igual a 360. Não tem fórmula, tá? Sempre será 360. Para achar o valor de um ângulo externo, eu posso pegar esse 360 e dividir pelo número de lados. Então, nós teremos 60. Tá vendo? Então, 120 dentro da figura, 60 fora. Tá vendo que os dois juntos formam uma meia volta? Eu também consigo estabelecer essa relação. Ó. Interno mais externo igual a 360. É igual a 180. Extração minha aqui. Igual a 180. Então, de novo, para calcular a soma dos ângulos internos. 180 vezes o número de lados menos 2. Para calcular a soma dos ângulos externos, não tem fórmula. É sempre 360. Para achar quanto vale um ângulo interno, você pode fazer a soma dos internos dividido pelo número de lados. Para achar um externo, você pode fazer 360, que é a soma dos externos, dividido pelo número de lados. Lembrando também que um ângulo interno mais um ângulo externo é sempre igual a 180. A gente tem ainda a possibilidade de calcular quantas diagonais um polígono tem. Para isso tem fórmula também. Ó, diagonal igual ao número de lados vezes número de lado menos 3 dividido por 2. Número de diagonal, olha só. Se a minha figura tem 6 lados, então eu vou fazer aqui 6 vezes 6 menos 3 sobre 2. Por que é 6 menos 3? Porque olha só, quando eu ligo aqui o meu vértice A, eu não posso ligar no B que forma lado, nem no F que forma lado também. Então, eu não posso ligar nesses dois, e como está partindo do A, não tem como ligar A no A, né? Então, por isso que eu estou tirando 3. Por que é dividido por 2? Porque a diagonal que vai de A até C é a mesma que vai de C até A. Então, para não contar dobrado, a gente divide por 2. Então, aqui vai ficar 6 vezes 3, 18. 18 divididos por 2, 9. Então, no caso do hexágono regular, ele tem 9 diagonais. Pessoal, toda essa parte que eu coloquei ali na tela é a parte de geometria plana que cai na prova, tá bom? Então, essa parte, se eu não estiver enganado, corresponde à aula 3 apenas, tá bom? Então, aula 4 não cai, só aula 3. Cai toda essa parte de triângulo, de retas paralelas, teorema de Tales, fórmula da diagonal. Bem tranquilo, né? O outro assunto, que esse é mais importante, né, acho até um pouquinho mais interessante de trabalhar, é referente aos determinantes. Que é a apostila 2C. Então a gente vai falar aqui sobre determinantes e sobre as regrinhas, tá? As propriedades. Então vamos lá.
Então vamos lá, vamos de determinantes. Então, o determinante de uma matriz, pessoal, é sempre um valor que ele associa todos os elementos de uma matriz. Então, o que é? Numa matriz de ordem 3, 4, 5, não interessa. Quando eu faço o cálculo de determinante, eu estou associando todos esses elementos, né, a um único valor. Esse valor está representando todos eles juntos, então. Tá bom? A esse valor a gente atribui o nome de determinante. Que tipo de matriz que a gente vai estudar? Então, nesse caso, para a prova, eu tenho que me preocupar com dois tipos. Matriz quadrada de ordem 2, que são as matrizes com duas linhas e duas colunas, como esse exemplo que eu coloquei, e as matrizes de ordem 3, que são as matrizes com 3 linhas e 4 colunas. Desculpe, 3 linhas e 3 colunas. As de ordem 4, né, ordem 5, não será cobrado nesse momento porque a gente não trabalhou ainda com elas. Então, só ordem 2 e ordem 3. Como é que a gente determina, né? Como é que a gente faz o valor? Então, por exemplo, as de ordem 2 são as mais fáceis. Você vai repetir a matriz, vai marcar a diagonal principal, então está aqui a diagonal principal, e vai multiplicar seus elementos. Então, 2 vezes 4, 8. Tanto 2 quanto 4 são positivos, mantém o sinal positivo. Aí você vai multiplicar aqui os elementos da diagonal secundária. 1 vezes 3, 3. Percebam que tanto 3 quanto 1 são positivos. Mas por se tratar da diagonal secundária, você tem que lembrar de inverter o sinal. Então, se eles estão positivos, eles ficam negativos. Se eles são negativos, eles ficam positivos. Então, o determinante da minha matriz aqui será 5. Então, simples assim, né? Está resolvido. Já para resolver o determinante de uma matriz de ordem 3, né, 3 linhas e 3 colunas, a gente precisa aplicar uma regrinha chamada regra de Sarros. Que consiste a regra de Sarros? Bom, a gente vai pegar, vai repetir a matriz B, ó, coloca os seus elementos, eu vou repetir a primeira coluna e também a segunda coluna aqui do lado direito. E daí eu vou marcar a diagonal principal. Marquei a diagonal principal. Multiplico. Então aqui nós teremos mais 12. Do lado da diagonal principal, eu vou traçar aqui uma segunda diagonal no mesmo sentido, vou multiplicar, então mais 15. E vou aqui, ó, pegar mais uma. Então, sempre terei 3 diagonais no sentido da principal. A principal é mais 2. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vou marcar aqui a diagonal no sentido da diagonal secundária. Essas daqui eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Então, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. Troco o sinal. Então, fica menos 8. Aí aqui, ó, mesma coisa. Ó, 5 vezes 3, 15. Troco o sinal, menos 15. E aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Eu troco o sinal também.
negativo. Juntos negativos, juntos positivos. Então, olha, dá para cancelar o 8 com... Opa, não dá não. Achei que tinha um outro 8 ali. Então, vou fazer assim. 36 com 15, 51. Com 8, 59 negativo. Aqui eu faço 24 com 12, 36. 36 com 15, 51 positivo. Então, o determinante de B será menos 8. A regra de Sarros, o mais comum é a gente repetir a primeira e a segunda coluna, tá? Mas não é a única maneira. Por exemplo, a gente pode fazer assim. A gente pode repetir a primeira e a segunda linha. Também vai funcionar. Olha só. Aqui fica 12, aqui vai ficar 24 e aqui fica 15. Então são os positivos. Tá vendo? É a mesma que a gente já marcou aqui. Daí, olha, tem os sentidos da secundária. Vai ficar 8, negativo, menos 15 e menos 36. Ó. Tá vendo? Os valores são os mesmos. Então, a regra de Sarros funciona independente da linha e da coluna que eu repeti. Só tem que manter a ordem. Tá? Bom, depois que eu aprendo a resolver, eu vou começar a aplicar em exercícios. Por exemplo, na apostila tem alguns que envolvem equações. Então, quando tem equação, eu vou resolver o determinante normalmente, só que eu vou trabalhar com uma igualdade. Então, por exemplo, essa equação aqui, que está na apostila, tem uma matriz, né, tem a letra, que é o valor desconhecido, e tem a igualdade. Então, ela está assim, x, 2x, tudo isso igual a 3. É uma equação. Para resolver isso, eu faço o primeiro determinante. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Multiplico aqui, olha, menos 2x igual a 3. A partir daqui, equação normal do segundo grau. Posso resolver por Bhaskara, soma e produto, não me interessa. Tá vendo? É simples, coisa simples. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de bom. Bom, quanto à resolução de... Aí, professor, escolhe um dos valores de Bhaskara. Aqui, você vai chegar em 2, tá? Laura, você chega em 2 valores. Daí depende do enunciado. Por exemplo, esse enunciado ele fala que representa uma reta, certo? Então, quando você resolve aqui, você vai achar que o x uma linha é menos 1 e o x duas linhas é 3. Tá? Como ele fala em segmento de reta, nesse exercício só vale o valor positivo, porque não tem como você fazer uma reta com menos 1. Tá? Mas aí depende do que o enunciado pede. Isso daqui, tudo que eu falei, está na aula 3 da apostila 2C. Ele está mostrando como resolver um determinante de ordem 2 e resolver um determinante de ordem 3 pela regra de Sarros. Na aula 4, que também vai cair na prova, e é a parte que eu acho que tem que prestar mais atenção, ele fala sobre as propriedades. São 12 propriedades. Então, eu vou fazer um resumão dessas propriedades. Algumas são bem fáceis, tá?
Como, por exemplo, propriedade 1, que diz o seguinte, é a propriedade da fila nula. Só apagar aqui que eu já começo. Então, vou marcar aqui. Ó. Eu vou marcando P, vocês já sabem que é propriedade. Ó. A primeira propriedade é da fila nula. Quando você pega uma matriz qualquer, pode ser de ordem 2, ordem 3, ordem 7, não interessa. Se você tiver uma fila ou uma linha só com zeros, o seu determinante já será zero. Então, eu vou ter aqui a matriz A. Ela tem a coluna bonitinha, a primeira, a segunda, a terceira. Como aqui a segunda coluna dela é formada apenas por zeros, eu já sei, sem resolver, que o meu determinante de A será zero. Porque na hora que eu for montar, todas as multiplicações elas vão passar por essa coluna em algum momento. E daí multiplicou por zero, é zero. Tá? Então a propriedade 1 diz isso. Quando eu tiver uma linha ou uma coluna, o determinante será zero. A propriedade 2 é a da permutação de filas paralelas. Daí ele fala assim, se numa matriz quadrada qualquer, trocarmos a posição de duas filas paralelas entre si, o determinante da matriz vai mudar de sinal. Então, lógico, ela não pode ser nula, né, como a da propriedade 1, mas vai funcionar assim. Vou até fazer um exemplo. A gente tem a matriz A. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Ela tem esses elementos aqui. Se eu for resolver o determinante, eu terei 12 positivo, terei 15 negativo, logo o determinante dela é menos 3. Tá? Agora eu vou criar aqui uma matriz B, que eu só vou inverter as duas colunas. Então a coluna 2 vai ser a primeira e a coluna 1 será a segunda, consequentemente. Na hora que eu for multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3 é 15, agora ele é positivo. 2 vezes 6 é 12, negativo. Então, o determinante de B será 3 positivo. Então, toda vez que eu inverter a posição de duas colunas, o determinante, né, terá o seu sinal trocado. O valor será o mesmo, né? O valor absoluto, que vai mudar é o sinal. A propriedade 3 é o teorema de Jacobi. Até lembro que na aula soltaram um Jacob aí, né? Então, o teorema de Jacobi ele diz assim: o determinante de uma matriz quadrada não se altera quando adicionamos a alguma fila dessa matriz uma outra fila paralela à primeira. Tá? Então, basicamente é assim. Eu sei que o determinante da minha matriz A é 3. Do exemplo anterior. Eu sei que ela é 3. Eu estou vendo ali. Mas se eu pegar a primeira coluna e somar com a segunda, eu vou pegar toda ela e vou somar aqui com a segunda. Eu vou criar uma nova matriz. 2 com 5, 7. 3 com 6, 9. Cria uma nova matriz. Ele está falando que, apesar de eu ter realizado essa soma, o meu determinante final será o mesmo. Quer ver só? Fazemos o teste. Ó. 2 vezes 9, 18 positivo. 7 vezes 3, 21 negativo. Menos 21 mais 18 é menos 3. Tá vendo? Então, pelo teorema de Jacobi,
ele diz que eu posso somar, né, uma coluna a outra, ou uma linha a outra, sem alterar o valor do determinante. Perceba que os dois determinantes são iguais a menos 3. Isso que eu somei a primeira linha, a primeira coluna com a segunda coluna. As propriedades 4, 5 e 6 são todas parecidas. A propriedade 4, ele fala de filas paralelas iguais. Então, propriedade 4. Então, tem a matriz C. Daí, a Laura está resolvendo o exercício. Ele está assim, uma coluna 2, 5, 3. Aí tem uma do meio, 7, 1, 2. A terceira coluna é igualzinha à primeira. Tá vendo? As duas colunas são iguais. Quando isso acontecer, eu não preciso resolver o determinante, tá? Quando eu tiver duas colunas iguais, eu já sei que o determinante será zero. Não preciso me preocupar em resolver. Sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer. Tá? Pelo fato de eu ter duas colunas iguais, na hora que eu estiver multiplicando, vai ter o mesmo resultado no sentido positivo e um resultado no sentido negativo, que é o oposto. Então, eles acabam se anulando. Então, pela propriedade 4, meu determinante será zero. A propriedade 5 é parecida. A propriedade 5 fala assim: filas paralelas proporcionais. Então, eu tenho a primeira coluna com esses elementos, a coluna do meio com esses, e aqui a coluna 3, os elementos que tem na coluna 3 são o dobro, ou seja, tem uma proporção em relação à primeira, né? É o dobro. Como esses elementos são o dobro, os elementos são o dobro dos elementos da primeira coluna, funciona como a propriedade 4, tá? Eles acabam que se anulando, né? Uma coluna acaba anulando a outra. Então, o determinante de uma matriz, quando isso acontecer, também será zero. Então, você tem, por enquanto, 3 situações em que o determinante é zero. Quando tem uma coluna ou uma linha formada só por zeros, quando você tem duas colunas ou linhas iguais, né? Ou ainda quando você tem duas colunas ou linhas que são proporcionais. Nesses casos, o determinante será zero. E ainda tem a propriedade 6, que fala da combinação linear de filas paralelas. Onde eu também terei um determinante nulo. Então, às vezes, na hora que você está fazendo lá a prova ou vestibular, às vezes não vai precisar nem resolver o determinante. Às vezes é só verificar a disposição dos elementos e você já vai ter a resposta. Quer ver só essa daqui? O que ela diz? Ó, ela fala assim: se alguma fila de uma matriz quadrada puder ser obtida da combinação linear de duas ou mais filas paralelas a ela, então o determinante dessa matriz será nulo. Como assim? Vamos pegar essa primeira matriz, essa primeira linha da matriz aqui. Vamos multiplicar por 2. Espera aí que eu vou seguir o exemplo da apostila aqui. Deixa eu ver o que ele fala.
Ah, tá. Ele fala para multiplicar a linha mesmo, não a coluna. Ó, ele fala para multiplicar essa linha por 2 e essa linha por 3. Então, olha, 2 vezes menos 2, menos 4, 10 e 4. Aqui embaixo eu terei 15 menos 21. Eu olhei a apostila e ainda marquei errado. Só para perder a embalo. É menos 6, 15, 6 aqui, 10, menos 14 e 6. Olha só. Eu multipliquei a segunda linha por 3 e a terceira linha por 2. Tá? E daí, se a gente somar as duas, olha só o que a gente vai ter. Menos 6 com 10, 4. Está lá na primeira linha. Menos 15 com 14, 1. Está lá na primeira linha. 6 com 6, 12. Quando isso acontecer, só que também, olha, sinceramente, esse daqui já não é tão fácil de ver como as outras. Ó. Então, o determinante de E também será 0. Aqui já é mais difícil. Essa regrinha, essa propriedade 6, ela é muito parecida com o conceito que a gente aplicou lá no teorema de Jacob. Essa 6 aqui eu acho mais difícil a gente bater o olho de primeira e ver, né? Porque eu estou adaptando as linhas, né? Talvez até o exemplo que eu peguei não fosse o mais prático, né? Mas tudo bem. Eu vou pegar um outro exemplo aqui que seja mais prático, porque teve que fazer muita adaptação. Em vez de pegar o meu exemplo, quis pegar o da apostila. Demorou mais. Esse aqui é mais fácil de enxergar. Você vai pegar aqui a primeira linha, vai somar com a segunda e o resultado será a terceira. Ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 4, 7. Quando isso acontecer, determinante também será nulo. Tá? Então, já foram metade das propriedades. O teorema de Binet, que é o próximo, é a propriedade 7. É o mais importante dessas propriedades, tá? Porque ela fala assim, que o determinante do produto entre duas matrizes é a mesma coisa que o determinante de uma matriz vezes o determinante de outra matriz. Então, olha só. Se eu tenho matriz A e tenho a matriz B e multiplico as duas, formando uma nova matriz, o determinante dela será igual ao produto das duas matrizes resolvidos, né, de forma separada. Vejam só. Vamos supor que a minha matriz A é essa daqui e a matriz B é essa daqui. O determinante da matriz A é 4 menos 6 dá menos 2. Aqui vamos ter 40, 40, aqui é menos 2. Ó. Então, o determinante aqui da B também é menos 2. Ó. Tenho duas matrizes com determinante menos 2. Qual seria o resultado do determinante se eu multiplicasse a matriz A por B?
Bom, eu não preciso multiplicar as duas matrizes. Eu olho o teorema de Binet. O determinante da matriz formada pela multiplicação de A e B será o menos 2 vezes o menos 2. Então, esse produto teria determinante igual a 4 positivo. Tá vendo? Já me poupa tempo, eu não vou precisar multiplicar. Eu multiplico só se eu quiser conferir. A próxima propriedade é a propriedade 8. Ela traz assim: fila multiplicada por um número. Numa matriz quadrada, se todos os elementos de uma mesma linha ou coluna forem multiplicados por um mesmo número, o determinante dessa matriz também será multiplicado por esse mesmo número. Está vendo a nossa matriz A? Nós tivemos determinante menos 2. Agora, se eu pegar essa matriz A, multiplicar ela, a primeira coluna, por 5, o nosso determinante aqui também será multiplicado por 5, então será menos 10. Verificando, olha, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 10, menos 30. Olha lá. Tá vendo? Mas isso funciona quando a gente multiplica uma coluna ou uma linha, tá? Se eu multiplicar duas ou a matriz inteira, daí a regra é outra. Multipliquei uma linha, uma coluna ou uma coluna por 2, o determinante será o dobro. Multipliquei por 10, será multiplicado por 10 o determinante também. O que é diferente da próxima propriedade, que é a matriz quadrada multiplicada por um número. Agora, aqui nessa propriedade 10, que é a segunda propriedade mais importante para estudar, nós teremos uma situação um pouquinho diferente. Essa propriedade 9, ela fala assim: se um determinante, de uma matriz multiplicada por uma constante qualquer, ele deverá ser o valor dessa constante elevado pelo número que representa a ordem da matriz, vezes o determinante da matriz. Como assim? A nossa matriz A aqui, ela tem determinante menos 2. Tá? Se eu for multiplicar toda ela por 5, dá para chegar no resultado sem fazer. O determinante vai ficar assim, ó, determinante de 5 vezes A é igual a 5, elevado à ordem da matriz, então elevado a 2, vezes menos 2, que é o determinante da matriz. 5 ao quadrado é 25, vezes menos 2, eu tenho menos 50. Tá? Vamos fazer o teste. Eu vou criar aqui a matriz 5A. Então, eu tenho 5, 10, 15 e 20. Estou multiplicando. Olha. 5 vezes 20, 100 positivo. 15 vezes 10, 150. Então, olha só. Funcionou. Vou tentar mais um exemplo aqui. Se eu tivesse multiplicado por 3, para não parecer que foi golpe de sorte, né? Vamos lá, vamos supor que foi multiplicado por 3. Eu quero a matriz 3A. Então vai ficar assim. Determinante de 3A igual a 3,
elevado pela ordem da matriz, que é 2, vezes o determinante dela. Então, 9 vezes menos 2, menos 18. Então, a gente vai ter aqui que a matriz 3A é 3, 6, 9, 12. 36. Aqui fica 54. Oh, menos 18, né? Eu marquei 8 só. Menos 18. Tá vendo? Funciona. Então, essa propriedade 9 e a propriedade 7, estudem, tá? Estudem, porque tem questão assim na prova. Agora, as 3 últimas propriedades para a gente encerrar. Propriedade 10, da matriz triangular. Isso aqui é bem fácil. Eu tenho aqui uma matriz M, tá, de ordem 3, e ela é uma matriz triangular. Ou seja, se eu marcar a diagonal principal dela, eu vou dividir ela em 2 segmentos, né, com formatos de triângulo, olha só. Quando você tiver o triângulo aqui de baixo, formado só por zeros, ou o de cima, para fazer o determinante, eu não vou precisar montar a regra de Sarros. Eu só faço isso daqui, ó. 1 vezes 2 vezes 5. Eu multiplico os elementos da diagonal principal, tá? Então, propriedade 10 é só isso. Se tivesse zero lá nos elementos de cima, mesma coisa. Essa propriedade funciona, né, é da matriz triangular. Funciona para a diagonal principal. Para a diagonal secundária, a gente tem a propriedade 11. Ó, a propriedade 11. Então, tem a matriz N aqui, ela é triangular também. Só que eu tenho aqui os elementos na diagonal principal. Nesse caso, eu preciso de uma regrinha para ajudar a resolver. Ó, a regrinha é assim, ó, menos 1 elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Tá? Eu vou pegar os elementos aqui, vou multiplicar, ó, 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6, vezes o n é o número de ordens. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 3. 6 vezes, né, menos 1 elevado a 3 é menos 1, menos 6. Tá vendo? Então, duas regrinhas diferentes para matrizes triangulares. E a última propriedade é da matriz transposta. Tá? Ela fala que o determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da matriz normal. Não tem diferença. Então, o determinante de uma matriz normal, matriz, né, que não foi transposta, é igual ao determinante da sua matriz transposta. Beleza, pessoal? Então, olha, vai parar aqui a minha aula, provavelmente vai cair o sinal.